Olá, meu nome é Valnielo. Olá, meu nome é Alexandre. Alexandre, você já ouviu falar em otimização? A otimização de embalagem, peças e recipiente é um processo frequente em indústria de maneira geral. Normalmente, o que se quer é obter o maior volume consumindo uma quantidade fixa de material, ou obter um certo volume usando a menor quantidade de material possível. Do ponto de vista matemático, o foco central é a investigação de pontos de máximo e de mínimo de funções. Como no caso do ponto de mínimo da parábola f de x igual a x ao quadrado, ou de máximo da função como em g de x igual a menos módulo de x mais 5, por exemplo. Assim, quando falamos em otimização, podemos estar nos referindo a métodos matemáticos, a algoritmos computacionais, a modelagem de um problema ou alguma necessidade prática específica, ou, na maioria das vezes, a tudo isso junto. Nossa, que interessante! Conheço um experimento bem legal que podemos fazer. Ele pode ser aplicado, por exemplo, na produção de casquinha de sorvete. Ei, vem com a gente descobrir qual é o cone com maior volume. Para este experimento, vamos necessitar dos seguintes materiais: fita adesiva, compasso, tesoura, régua, uma cartolina, um lápis, um esquadro e um transferidor. A primeira etapa consiste em traçar 6 circunferências de raio 8, marcando o centro, e depois recortar os círculos correspondentes. Dessa forma, vamos utilizar a régua e o compasso para traçar o círculo. Lembre que deve ter 8 centímetros de diâmetro para traçar o nosso círculo. Com o compasso, vamos fixar um ponto no meio e fazer o nosso círculo. Aqui está a nossa circunferência. Agora vamos traçar o ângulo para cortar a fatia. Eu vou traçar um ângulo de 65 graus. A partir do centro. Com o auxílio da régua, vamos traçar uma reta. O próximo passo agora é cortar a fatia correspondente aos 65 graus. Aqui estão as minhas 6 circunferências com as fatias em grau retirada. Aqui 10 graus, aqui 35, aqui 65, aqui 50 e 35 e aqui 20 foram os graus que eu escolhi para retirar da fatia para construir os cones. Nosso próximo passo agora, pessoal, é juntar as partes da fatia onde a fatia foi retirada para formar o nosso cone e colar com auxílio da fita adesiva. Aqui estão os meus cones prontos, já colado. Pelo que podemos observar aqui, esse cone é o de maior volume pela altura dele, né? Dá para perceber isso. Ou então vamos ainda verificar, né, para ver se realmente é. Aqui temos o primeiro cone com 20 graus, né? Esse daqui
10 graus, 35 graus, 50 graus, 60 graus e 45 graus. Utilizando o mesmo processo realizado por Alexandre, construí cones de 240 graus, 200 graus, 160 graus, 120 graus, 90 graus e 75 graus. O próximo passo agora é medir o diâmetro e a altura de cada cone para calcular a área. Eu escolhi esse cone aqui com 65 graus para mostrar como se faz. Com o auxílio da régua, vamos medir aqui o diâmetro do cone, 14 centímetros. Com o auxílio da régua em um esquadro, eu vou medir a altura. Pode ser também utilizado duas réguas, pessoal. Vou colocar o esquadro assim, em pé e a régua na horizontal. Exatamente 4 centímetros de altura, ou seja, diâmetro de 14 e altura 4 centímetros. Isso quer dizer que o raio é de 7 centímetros. Utilizamos a equação volume do cone igual a 1/3 vezes a área da base vezes a altura para calcular o volume dos cones. Como a base é circular, sua área é igual a π vezes r ao quadrado, sendo r o raio. Desta forma, construímos essa tabela contendo o ângulo da fatia retirado para construir cada cone, a altura e o raio que medimos e o volume calculado. Como Alexandre havia sugerido, o cone em que foi retirado a fatia de 65 graus foi o cone construído com maior volume. Utilizamos a função que relaciona o volume do cone com o ângulo da fatia retirada do círculo inicial para verificar os cálculos de volume efetuados com as medidas experimentais, pois ela permite calcular o volume para qualquer valor de θ. Aí nesse caso aqui, usando o ângulo de 65 graus, que foi o que atingiu o maior volume cúbico, calculando pela retirada da fatia, chegamos a esse valor aqui, ó, 206,25 centímetros cúbicos, se aproxima do ângulo de 66,06, que é 206,37. Então, teve uma aproximação aí, eu creio que o experimento foi válido. Tem uma disparidadezinha por causa de medidas, que também o ângulo também é um pouco menor. E também fazendo a comparação com a fórmula normal de calcular o volume do cone, né? Que é π vezes raio ao quadrado vezes a altura dividido por 3, deu 205,14. E tirando a fatia, né, que foi o experimento que a gente fez, deu 206,25. Houve também uma diferençazinha aí. Ao esboçar o gráfico utilizando o software GeoGebra, ficou perceptível que os valores que encontramos foram diferentes dos da função, mas ainda assim se aproximaram, principalmente com relação ao cone de maior volume. Como já foi mencionado, o ponto máximo da função é o ângulo de 66,06 graus, que forma um cone com volume aproximado de 206,37 centímetros cúbicos. Realmente esse foi um experimento bem legal. Ainda bem que existem métodos matemáticos para modelar esses problemas. Pois é. Até a próxima, pessoal. Agora fiquei até com vontade de tomar sorvete.